Pessoal, então, ó, continuando aí, finalizando a correção dos exercícios das questões que caíram para vocês na avaliação diagnóstica. Essa sétima questão e a oitava fala sobre grandezas. Até a habilidade que ela quer trabalhar com vocês, ó, identificar o que ela quer que vocês saibam. Quer que vocês saibam identificar situações em que existe proporcionalidade em grandeza. Gente, eu vou explicar bem por cima o que é proporcionalidade, o que são grandezas, tá? Depois a gente vai fazer mais exercício, eu vou explicar aqui bem devagar. Gente, grandezas é tudo que pode ser medido. Por exemplo, quantidade de pães pode ser medido, pode ter 0 pães, nenhum pão, pode ter 1 ou 2, 3, 20 pães, enfim, né? Velocidade também, um carro está na Dutra ou está na cidade, pode ser medido quantos quilômetros por hora ele está andando, tá bom? Então, tudo que pode ser medido pode ser chamado como grandeza. Peso também, quilogramas pode ser medido, massa, né? No caso é massa. O lado, o comprimento de uma figura, um quadrado, um retângulo, um trapézio, enfim. Tudo que pode ser medido é chamado de grandeza, tá? Aí quando a gente fala grandezas proporcionais ou não proporcionais, significa o quê? Se elas são diretamente proporcionais, quer dizer o quê? Se uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Por exemplo, um exemplo bem simples. Olha só, se você comprou 2 pães, vamos supor que você vai gastar lá 90 centavos. Você comprou 2 pães, você gastou 90 centavos. Se você aumentar a quantidade de pães, o valor que você vai ter que pagar vai aumentar na mesma proporção, certo? Então, por exemplo, com isso você já viu o quê? Que cada pão custa 45 centavos. Então você comprou 2 pães, gastou 90 centavos. Se você comprar 4 pães, ou seja, se você dobrar a quantidade de pães, o que vai acontecer com o valor? Vai dobrar na mesma proporção. Então é uma coisa de equilíbrio. Dobrou aqui, dobrou lá. Diminuiu aqui, ó, metade daqui é metade de lá, certo? Então, isso que são grandezas proporcionais. Uma aumenta, a outra aumenta a mesma proporção. Professor, eu posso aumentar uma grandeza 10 vezes? Sim, pode. Aí a outra grandeza vai aumentar 10 vezes também, tá? Às vezes a gente tem que ter um olhar um pouquinho mais crítico, que às vezes nem precisa fazer muita conta, tá bom? Isso são grandezas diretamente proporcionais. Agora, grandezas inversamente proporcionais, gente, é o contrário. Se você dobra o valor de alguma coisa, a outra grandeza lá diminui pela metade. Olha só, eu dobrei uma grandeza, ou seja, eu multipliquei por 2 uma grandeza, e essa outra grandeza, o que aconteceu com ela? Ela caiu pela metade. Olha só, dobro e metade, na mesma proporção, só que inversamente proporcionais, certo? Então, mesma coisa que eu posso falar assim, ó, uma grandeza triplicou, a outra grandeza foi dividida por 3, certo? Então, são grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Então, vamos fazer a questãozinha 7 aí, depois eu vou explicar mais para vocês. Então, está escrito aí, ó. Aliás, pegue o caderno aí que a escola passou para vocês, né? Aquele caderninho de questões da avaliação diagnóstica. Então, vamos lá. Questão 7. Em cada uma das situações seguintes, há variação de 2 grandezas envolvidas. Então, a primeira é a seguinte, ó. A idade de uma pessoa e seu peso. Tem relação isso? A idade da pessoa e o peso? Quanto mais a pessoa é mais velha, vai ser mais pesada ou mais leve? Quanto mais a pessoa mais nova, ela vai ser mais leve ou mais pesada? Vocês acham que essas 2 grandezas têm a ver uma com a outra? Então vamos lá, depois a gente vai discutir. A outra grandeza é assim, ó. Número de pãezinhos comprados e o preço pago por eles. Gente, é o exemplo que eu dei. Número de pãezinhos comprado e o preço pago por eles. Então pensa o seguinte, você vai na padaria lá, você comprou 3 pães, vai dar um valor. 3 pães é grandeza, né? A gente pode ser contado. Pães pode ser contado.
E o valor dele em reais também pode ser contado. Se você comprar 3 pães, você vai gastar certo valor. Se você comprar mais pães, você vai pagar mais quantidade. Então, essas duas grandezas, quantidade de pães e preço a ser pago, elas são diretamente proporcionais. Além delas serem grandezas que se relacionam, elas são diretamente proporcionais. Uma aumenta, a outra aumenta. Então, essa aqui seria assim, tá? Então, continuando aí. A terceira, o lado de um quadrado e seu perímetro. Gente, o lado de um quadrado e seu perímetro. Então, vou dar um exemplo aqui na lousa mesmo. Vamos supor, olha só, vamos supor que essa lousa aqui tem o formato de um quadrado. O que é o perímetro de um quadrado? É a soma dos lados, ó. É esse lado, mais esse, mais esse, mais esse. Então, vamos pensar, ó, o lado do seu perímetro. Pessoal, se o lado de um quadrado está relacionado com o perímetro, quer dizer o que então? Quer dizer o seguinte, ó. Se eu tenho esse quadradinho aqui, ó. Olha lá. O perímetro dele, eu falo que aqui o lado vale 2 centímetros. Por exemplo, olha lá, se eu calcular o perímetro, vai ser 2 centímetros, mais 2 centímetros, mais 2 centímetros, mais 2 centímetros. O perímetro desse quadrado aqui vai ser de 8 centímetros, certo? É só dando um exemplo para vocês entenderem outro. Agora, se eu pego um quadrado, que o lado vale 7 centímetros, né? Eu só preciso colocar uma marcação. Se é um quadrado, todos os lados são iguais. O perímetro deles vai ser 4 vezes essa medida, vai ser 28 centímetros. Ou seja, o lado de um quadrado e seu perímetro. Essas duas relações têm a ver? Tem. Quanto maior o lado, maior o perímetro. Quanto menor o lado, menor o perímetro, certo? Então, essas duas grandezas, elas se relacionam, certo? E a quarta aqui, eu vou apagar aqui. E a quarta está dizendo o seguinte. O tempo e a velocidade de um carro para percorrer uma dada distância. Gente, essas duas grandezas, ó, tempo, presta bem atenção, tempo e a velocidade em quilômetros por hora, ou metros por segundo, mas o mais usado é quilômetros por hora. Então, pensa o seguinte, se você, dependendo da sua velocidade, olha só, velocidade, vamos supor que você está fazendo uma viagem, você não, né, seus pais estão fazendo uma viagem, estão na Dutra ou em alguma estrada. Ele está andando a 100 km por hora. Ele vai demorar um certo tempo para chegar no destino dele, né? Agora imagina que ele tiver com menos velocidade. Ele está a 70 km por hora, ele está lento. Ele vai demorar mais ou vai demorar menos? Então aqui, gente, são grandezas que se relacionam, só que quando uma aumenta, a outra diminui. Ó. Então, se a velocidade aumenta, o tempo diminui, certo? Você lá tá com o carro lá correndo, ó. Tá correndo com o carro. Você vai gastar mais ou vai gastar menos tempo para chegar ao destino? Lógico, respeitando a velocidade, né? Você vai demorar menos. Ou seja, ó, quanto maior a velocidade, menor é o tempo. Agora, você pode inverter aqui também, ó. Quanto menor a velocidade, maior o tempo. Se você estiver lá igual uma tartaruga, devagarinho, você vai demorar muito tempo para chegar ao seu destino, certo? Então tá. Então são grandezas que se relacionam, porém são inversamente proporcionais. Então, gente, aqui, nesses 4 exemplos aqui, as grandezas que se relacionam são quais? São os pãezinhos, né? Olha lá, se relacionam. O número de pãezinhos, ok, aqui, ó, aqui seria ok, se relaciona, né? Quantidade de pãezinhos e o preço que você vai pagar. Quanto mais pão você compra, mais caro vai ficar o valor. A idade de uma pessoa e seu peso não se relacionam, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O lado de um quadrado e o seu perímetro, ok também, ó, certo? Quanto maior a medida do lado do quadrado, maior é o perímetro dele, a soma dos lados. E esse aqui também tem a ver, ok. Ó, são grandezas diretamente proporcionais,
se um aumenta, outro aumenta. Grandezas diretamente proporcionais, se o lado do quadrado aumenta, o perímetro aumenta. E grandezas inversamente proporcionais. Eu vou pôr até aqui, ó. Diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, certo? Então tá. A gente já analisou cada uma. Agora a gente vai para dar continuidade na questão. Aí diz o seguinte: a professora pediu aos seus alunos, acompanhe aí, pediu aos seus alunos que classificassem essas relações de dependência e a dupla Tainá e Tadeu respondeu da seguinte forma. Então, elas responderam o seguinte, gente. Olha lá, Tânia, né? Tainá não, Tânia e Tadeu. Então, o primeiro diz assim, a primeira eles falaram que não são proporcionais. Não são proporcionais. Não são proporcionais. Proporcionais. Tá certo, acertou. Não são essas grandezas, não se relacionam. A segunda, são diretamente proporcionais. Acertou, diretamente proporcionais. Ó. Quanto mais pães, mais você gasta. Diretamente proporcionais. Olha lá, diretamente proporcionais. A terceira, elas colocaram assim, né? A Tânia e o Tadeu colocaram que a terceira era inversamente proporcional. Gente, a terceira não é inversamente proporcionais. Ó, se você aumenta o lado de um quadrado, vai aumentar o contorno dele todo. Então, são diretamente proporcionais. Então, essa aqui está errada. Eles erraram, certo? E a última lá, eles disseram que era inversamente proporcional. Gente, tá certo. Olha lá, tempo e velocidade inversamente proporcionais. Quanto mais rápido você está, menor é o tempo. Tá vendo? Ó? Mais velocidade, menor tempo. Então, isso aqui está ok, correto. Correto. Tá? Então, aí diz o seguinte, quando a professora corrigiu a atividade, observou que, lá, agora vamos para a resposta. Letra A dupla de alunos acertou todas as respostas, gente? Ela acertou todas? Não, ela errou isso aqui. Então, a alternativa A está fora. Então, ó, alternativa A, ela acertou todas as respostas? Não. Alternativa B, vamos ver. Analisa aí na folhinha. A dupla de alunos errou apenas a terceira resposta, a terceira situação. Gente, é essa alternativa aqui. Olha lá. É essa alternativa. Mas vamos continuar. Vamos ver a letra C. O item C. A dupla de alunos errou apenas a resposta da primeira situação. Não. Elas erraram essa aqui somente. Então, a letra C não é. Já é a letra B, né, gente? Já respondemos. Mas só para continuar. A dupla de alunos errou apenas a resposta da quarta situação. Não, gente, a quarta situação eles acertaram. Eles disseram que essas grandezas tempo e velocidade, ó, tempo e velocidade são inversamente proporcionais. Eles acertaram. Então, a letra D não é. Então, como já verificamos, é a letra B. A dupla de alunos errou apenas a resposta da terceira situação. Ó. Eles falaram que é inversamente proporcionais, mas não é. É diretamente proporcionais, tá? Então, gente, agora vamos para o próximo vídeo da questão 8, tá? Comentem aí, tentem entender, é muito tranquilo. Por enquanto não tem cálculo, é muito tranquilo essas questões, tá bom? Depois vou fazer vídeos com cálculos. Vamos para o próximo vídeo então.